O que causa os deslocamentos no preço? O que faz um ativo subir ou descer? Isso é muito importante nós entendermos para que possamos nos preparar para capturar movimentos que vão ser lucrativos. Embora a gente não tenha ainda chegado na parte de uma corretora, você realizar uma compra e venda, é importante nós imaginarmos todo esse cenário. Nós estamos abrindo o caminho e entendendo como é que funciona os gráficos, os deslocamentos e assim por diante, tá? Em primeiro aspecto, nós podemos salientar que o volume, que é o que a gente tem aqui embaixo, é grande responsável pelo deslocamento do preço. O que nós podemos observar é que quando há volume no mercado, ou traduzindo, quando há um grande número de negociações acontecendo, a tendência é com que o gráfico ele tenha volatilidade, ou seja, que ele tenha deslocamento. Então nós podemos dizer aí que o volume é uma espécie de combustível para que o preço possa se deslocar. Tá vendo aqui como houve pouco volume e o preço ele ficou andando de lado? E aí quando começa a entrar volume, aí o preço ele tende a reagir, tá? Então esse é o aspecto principal que faz com que o preço ele tenha deslocamento. Um segundo muito importante que ocasiona principalmente movimentos muito grandes, e quando a gente olha aqui o gráfico, há ocasiões mesmo de picos de volume como esse, que nós observamos que são momentos onde ocorrem muitas negociações. Essas ocasiões ocorrem principalmente quando saem notícias do mercado financeiro. E como é que eu fico sabendo de notícias assim? Felizmente, essa parte é bastante organizada. Você consegue com antecedência saber exatamente as notícias que podem impactar, né, o horário inclusive, que podem impactar um ativo que você esteja operando. Eu vou aqui no site forex.blog.br, links úteis, calendário econômico, vou mostrar para vocês. Esse é um atalho para o site investing.com. E aqui abaixo eu tenho exatamente o calendário financeiro do dia de hoje. Inclusive eu consigo configurar aqui o horário, né, para bater certinho. No meu caso está certinho aqui mesmo. E eu tenho o dia. E reparem, eu tenho também as moedas, o país, né, para assim dizer. Por exemplo, notícias que influenciam, eu quero saber notícias que influenciam o dólar. Eu vou procurar o que? Eu vou procurar aqui na coluninha USD, tá vendo? Que eu encontrei aqui algumas. Ou seja, às 10h30 da manhã teve uma notícia que influenciou o dólar. Tá? Uma série de notícias, inclusive, todas elas acontecendo às 10h30. Aqui em cima, ó, tive notícias que influenciou o Brasil, o México, mais acima o euro. E repare que dependendo da notícia você tem de 1 a 3 estrelas. Quanto mais estrelas, mais impactante é a notícia. Tá? Já fica bem claro isso. Quando tem uma notícia de 3 estrelas, ela causa normalmente bastante volatilidade no gráfico. E aí, se a notícia é ruim, se há uma queda, por exemplo, no final lá é verificado, né? Porque ele sempre coloca a projeção, o anterior e o atual. Aqui no caso, essa coluna aqui que é a que importa. Ó. Essa foi uma notícia boa, essa foi uma notícia ruim. Essa aqui aparenta ser ruim, porém acho que não teve muito fator impactante. Essa é uma boa, tá vendo? Tudo isso faz com que o dólar venha a ser valorizado, de acordo com a notícia que saiu.
Agora, as notícias mais fracas, como essas aqui, com uma estrela, elas podem fazer alguma variação no gráfico, mas não tão expressiva. E como nós já falamos que o Forex ele é 24 horas, reparem aqui, ó, 20 horas e 50, notícias importantes aqui para o Yen. Mais à noite ainda, né? 21h30 para o AUD, para o dólar australiano. Então não para, acontece 24 horas por dia, você tem todas as notícias que podem impactar dependendo do par que você estiver operando. Aqui a gente tem algumas legendas, né? Às vezes acontece inclusive apenas um discurso, porém nesses discursos, nessas falas aqui de membros do governo, pode ocorrer alguma fala de aumento de taxa de juros ou algo do tipo, e isso pode impactar, né, automaticamente. No momento que ele fala, algumas instituições podem realizar operações, né, dependendo daquilo que foi dito. Como a gente pode ver aqui, ó, no dia seguinte também já tem as notícias programadas, tudo muito de uma forma muito correta, e pode ter certeza que no dia seguinte essas notícias ocorrerão conforme estão especificadas aqui, tá? Tem como a gente saber se a notícia é boa, se a notícia é ruim? Não tem como a gente saber. Às vezes a gente tem algumas pistas, tem algumas pessoas que fazem uma análise que a gente chama de análise fundamental, que vai a fundo, né? Principalmente isso acontece muito em ação, a pessoa vai a fundo na empresa, entende, vê tudo o que se passa, a possibilidade de crescimento, se o preço da ação está abaixo do esperado. E a mesma coisa com relação ao país. A gente vê aí o país, se ele está indo bem, se ele não está indo bem. Então tudo isso pode ser feito numa análise e aí transferido para uma negociação dentro do gráfico. Eu sempre menciono lá no meu canal que notícias a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a volatilidade ela pode ser muito grande, tá? Então é importante a gente às vezes mais se proteger do que querer especular, e a gente quer fugir de especulações, de cassino, de tentar fazer uma operação sem saber para onde ela vai ir. Então o ideal é nós esperarmos sinais claros, mas a atenção às notícias tem que existir, porque de repente você já está numa boa negociação e aí sai uma notícia e te tira da negociação. Você, por exemplo, pode ter vendido nesse ponto, o preço descido até aqui, e de repente a notícia vem e ultrapassa o ponto de venda, fazendo então que vire uma operação com prejuízo. Então nós queremos evitar, e atenção a essas notícias, que não são muitas que acontecem durante o dia, mas acontecem, é importante nós estarmos atentos a elas, tá? Então essa é a dica que nós queremos passar nessa aula, sobre a questão da volatilidade, o que faz de fato o preço se movimentar.